Olá, amigos, amigas do Facebook, já estamos aqui na Cidadania, são 13 horas e 3 minutos. Vamos apresentar aí os 60 minutos, tá ok? Daqui a pouquinho já entra o nosso prefixo. Contamos aí com a sua participação, todos os amigos, estamos marcando aqui os amigos e as amigas da Cidadania FM. Bola pra frente, que atrás vai gente, vamos lá. Na Cidadania, 60 minutos. 60 minutos. A informação, a utilidade pública, o compromisso com a verdade e com a comunidade. Jornalismo levado a sério. 60 minutos. Está no ar. 60 minutos. 60 minutos. Apresentação, Ernesto Albuquerque. 13 horas e 4 minutos. Muito boa tarde, amigos, amigas que estão aí sintonizando o 104.9. O Barreto já está firme aí, Barreto. Oração. Michel Ribeiro de Menezes também. Estamos iniciando os 60 minutos aqui pela Cidadania FM, também pela internet, no Facebook, ao vivo para vocês com imagens aqui do estúdio da Rádio Cidadania FM. Também temos aí o www.radiocidadania.com.br, no blog da Rádio Cidadania. E também os aplicativos Rádiosnet, TuneIn, Rádios Guard, entre outros. São aplicativos gratuitos para você baixar e ouvir a Cidadania em qualquer parte do Brasil e do mundo. E vamos aos destaques da nossa edição do dia 9 de janeiro. Os apoiadores culturais, as importantes empresas aqui conosco. Também os amigos, amigas que aniversariam neste dia 9 de janeiro. Estaremos falando direto de Brasília hoje com matérias exclusivamente da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. A regra de ouro, Temer voltou atrás, essa tal de regra de ouro que nós vamos explicar daqui a pouquinho. Também a questão da Papuda e do Maluf. A Papuda vai ter que responder se Maluf pode ficar com as suas doenças dentro do presídio. Nacional informando, hoje vamos mostrar a situação séria do Rio Grande do Norte, também com greve na saúde. E matérias de saúde, vamos dar mais detalhes hoje sobre a questão da febre amarela que está preocupando muita gente na capital paulista e em torno, né? Não só lá, mas também no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, que são focos aí muito importantes da febre amarela, que já está matando, chegou a matar desde o ano passado 12 pessoas no estado de São Paulo. História hoje, falando que o título de eleitor tem 137 anos, começou com a Lei Saraiva. Vamos explicar aí dentro do História hoje. Viva Maria, trazendo aí o discurso da apresentadora norte-americana Oprah Winfrey, que no Globo de Ouro, não só ela como as artistas, fizeram manifestos contra assédio sexual e também sobre a situação da mulher, da violência contra a mulher. Trocando em miúdo, falando das dificuldades econômicas para 2018, que não são poucas, com certeza, e para terminar uma entrevista histórica aí, na Trilha da História, um quadro da Rádio da IBC, da Rádio Nacional de Brasília, entrevistando o Carlos Chagas, jornalista, e falando sobre o golpe militar de 64. Ele que faleceu ano passado e deixou essa entrevista muito interessante e vamos apresentar no finalzinho do programa. Um abraço também para o Antônio Marcos de Campos, está de folga hoje, né, Antônio Marcos? É feriado lá em Aras, né? E o Antônio Marcos está nos acompanhando, assim como o Luiz Panchoni e a Sônia Cromo, que é lá de Santa Bárbara do Oeste. Boa tarde a todos e a todas, apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos, 60 minutos.
trazendo as principais notícias para você. São exatamente 13 horas e 8 minutos. Cristina Folini Seroldo acessando a nossa página, Juliana Dias Arbeques, também a Clarissa Pereira Gonçalves, abraço para todos e para todas, e também para Delza Paula e para o Dari Rações. Opa, o Dari firme aí acompanhando pelo Face também. Vamos mandar um abraço para quem aniversaria hoje, Edivaldo Heleno Ferreira, a Mariana Medeiros Cardoso, a Isabel Cristina dos Santos, a Cátia Guilherme, também o Carlos Henrique Justo, Nelson Garcia de Campos, Lilian Cristina José, José Antônio Campos Leite, a Mari Lima, Ângela Bertolo, Danilo Aguilar, Ferreira Aguilar, José Antônio Campos Leite. São todos amigos, amigas que estão no Facebook. Aqui na nossa página, o Dr. Paulo Roberto Paulucci, que trabalha com a gente lá na Saúde Ocupacional da Unimed, anestesista, um abração para o Paulinho. Também o Dr. Rolf Linde, está aí o Linde também aniversariando hoje. Parabéns a Margarete de Paula Correia, a Estela Novitz Fusco, a Simone e o Clóvis Kazunori Matsuka, aniversário de casamento, e a Ana Cleide Bosqueto. Parabéns aí a Ana Cleide também, que sempre acompanha o trabalho da Cidadania FM. Vamos fazer a previsão do clima, aliás, tem até o Estadão traz hoje uma foto mostrando o inverno em janeiro, viu, Titonelli? Inverno em janeiro, é verdade. Lá em São Paulo, o clima surpreendeu, com 34% da chuva normal para janeiro, aconteceu nesse período aí, ó, 34% da chuva prevista aí. A cidade de São Paulo registrou 16,5 graus centígrados, a menor temperatura no mês. E aqui a Avaré não foi diferente, não. Tá bem, tanto que eu estou de blusa hoje aqui. Faz tempo que eu não usava blusa, viu? Silvio César, um abraço. E a previsão do clima hoje é de 14 de mínima, 25 de máxima, com possibilidade de 20 milímetros de chuva aqui entre nós, aqui na Estância Turística de Avaré. Umidade relativa alta, 91% a 98%, o sol nascendo às 6h38 e se pondo às 20 horas e 6 minutos, horário brasileiro de verão. Um abraço para a Ilza Antônia Brasil e para o Júlio Goya. Está dizendo o Júlio Goya aqui que a mão do homem, doutor, a mão do homem de São Pedro, deve ser essa mão do homem que está se referindo, né? A Rose João Melo, um abraço também. E vamos direto a Brasília, mostrando primeiro essa história da regra de ouro que não vai poder ser mexida. Está dizendo aqui o jornal do Estado de São Paulo que após polêmica o governo decidiu adiar as discussões sobre a possibilidade de mudar a regra de ouro do orçamento para depois da reforma da Previdência. Então só adiou, hein? Um abraço aí para a Juliana Fernandes também. Também descartou a flexibilização da norma. A regra de ouro impede que o país emita títulos à dívida pública para bancar despesas comuns, despesas correntes. Descumprir essa medida é crime de responsabilidade. Na verdade, com isso ia aumentar a inflação, aumentar a emissão de moeda, e seria aquela desgraceira que a gente já conheceu no passado. Então, essa matéria fala exatamente disso. E a segunda matéria, a questão do Maluf, que diz que está doente, com 86 anos de idade, e está preso lá na Papuda. Desistiu de mudar a regra de ouro das contas públicas, que é um dos pilares da Lei de Responsabilidade Fiscal. De acordo com a Constituição, o governo só pode emitir títulos públicos para pagar investimentos ou refinanciar a dívida pública. Nos últimos dias, articulações do Palácio do Planalto pretendiam abrir a possibilidade de o governo se endividar também para pagar os chamados gastos correntes, como salários de servidores públicos, prestação de serviços e diárias de viagens. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, avaliou que, sem mudar a regra de ouro, o impacto nas contas públicas deve ser de 150 a 200 bilhões de reais no ano que vem. De acordo com Diogo Oliveira, nenhuma reforma administrativa será suficiente para tapar esse buraco, nem mesmo se todo o governo parasse de funcionar. As nossas estimativas preliminares são de que 2019 teria um desenquadramento da regra de ouro da ordem de 150 a 200 bilhões de reais. Não é possível reduzir 200 bilhões de reais de despesa no orçamento, porque a parte do orçamento que poderia ser cortada é menor do que 200 bilhões, é de aproximadamente 100 e poucos bilhões de reais, é o que o governo teria condição de, se fosse a decisão, parar tudo, e aí não é reforma administrativa, aí é fechamento. Então isso não é viável.
De acordo com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o cumprimento da regra de ouro está garantido para este ano e agora o foco do governo voltará a ser a aprovação da reforma da Previdência. Para Henrique Meirelles, mesmo que o Congresso aprove as mudanças na aposentadoria, não será suficiente para cumprir a norma no ano que vem. O impacto de uma reforma da Previdência só seria percebido com o passar do tempo. Não automaticamente, porque a Previdência, evidentemente, é gradual. Existe, como sabemos, uma fase de transição, etc. Então, ela é gradual. Não é a única coisa no que diz respeito a 19. Olhando à frente, sim, é uma influência muito importante, mas vários anos à frente. Se o presidente desrespeitar a regra de ouro, pode responder por crime de responsabilidade e sofrer impeachment. A pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas, Vilma Pinto, aponta duas soluções. A primeira é o governo pedir ao Congresso permissão para descumprir pontos da regra de ouro. A segunda saída, de acordo com Vilma Pinto, seria garantir o cumprimento da norma, mas, nesse caso, o governo deveria deixar de lado o teto de gastos públicos. O teto dos gastos, por si só, ele não dá para cumprir. Embora ele não seja obrigado a cumprir a PEC do teto dos gastos, se ele não cumprir, ele também sofre sanções. Vai afetar funcionalismo público, os benefícios previdenciários, não pode ter novas contratações, não pode ter novos subsídios para empresas, mas ele não tem sanções como a regra de ouro, que é crime de responsabilidade. Nos anos de 2015, 2016 e 2017, o governo esteve próximo de descumprir a norma por causa dos elevados déficits fiscais. Agora, mexer na regra de ouro deve ser preocupação para o presidente que for eleito em outubro. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Cidadania FM, 60 minutos. A direção do presídio da Papuda deve prestar hoje esclarecimentos sobre as condições para o atendimento de saúde ao deputado Paulo Maluf, do PP de São Paulo. A determinação é do juiz Bruno Aiello Macacari, da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Maluf foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 7 anos e 9 meses de prisão por lavagem de dinheiro. Com base nas informações que serão enviadas pelo presídio, o juiz vai decidir se Maluf continua preso ou vai poder cumprir prisão domiciliar. A defesa do deputado, que tem 86 anos, alega que ele deve cumprir a pena em casa porque sofre de câncer de próstata, problemas cardíacos e na coluna, além de uma hérnia de disco. A decisão foi tomada pelo juiz após receber 32 novos questionamentos elaborados pelos advogados do parlamentar ao Instituto Médico Legal de Brasília sobre o quadro de saúde de Maluf. O parlamentar foi condenado por receber propina em contratos públicos com as empreiteiras Mendes Júnior e OAS quando era prefeito de São Paulo na década de 1990. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. 13 horas e 16 minutos, a questão do Maluf está acontecendo aquilo que muita gente esperava que tinha que acontecer antes, né? Na verdade é isso. E outra coisa, né? Quando fala Paulo Maluf, fala PP, dá a impressão que é PT, viu, Titonelli? É Partido Progressista, não tem nada a ver com o Partido dos Trabalhadores, né? O pessoal fala PP, então pode ter, quem está ouvindo no rádio pode entender errado, né? E outra coisa também, essa questão da regra de ouro, é simplesmente a tal de pedalada, viu? Agora pode, quer pedalar agora, vai pedalar na bicicleta, mas não pedalar aí para desrespeitar a lei de responsabilidade fiscal. Um abraço para o Douglas Caíque, Suzy Bonan, também a Toninha de Ângeles, o Fábio Zambelan, Eliana Matias, Juliana Fernandes, são todos amigos, a Doris Pisa também, Cavalcante Dias, lá de Sequeira César, e o Silvano Porto, né, Silvano? Onde é que o Silvano se encontra? Aqui em Ambaré, Silvano, está em São Manuel. Um abração aí para o Silvano, a Fernanda Helena Gaioto também, né? E boa tarde a todos os amigos, o Danilo Mazetti, que também está acessando agora a nossa página aí. E vamos a mais informações aqui na Cidadania FM. Vamos abrir aqui o Alvaré Urgente do nosso amigo Marcelinho, que voltou com tudo no esporte aqui na Cidadania. Homens são multados por pesca ilegal. Licitação para a compra de uniformes escolares está agendada para sexta-feira. Portanto, a criançada precisa ter uniformes, né? Então, essa licitação, segundo está aqui no blog do Marcelinho,
que o valor estipulado chega a quase 4 milhões de reais para a aquisição de 127 mil peças de roupas, 38 mil camisetas, manga curta, que custaria em torno de 673 mil reais, 19 mil camisetas manga longa, 350 mil reais, 13 mil bermudas escolar masculino, 258 mil reais, 19 mil feminino, cerca de 380 mil, 19 mil short saia, 410 mil, em torno disso, e 19 mil conjuntos de agasalho escolar, 1,7 milhão de reais. Um abraço aí para Alda Miriam, também acessando a nossa página. A licitação na modalidade de registro de preço tem validade de 12 meses. A empresa vencedora do certame terá um prazo de 60 dias para entregar os uniformes após serem solicitados pela Secretaria de Educação. Conforme a matéria publicada no site Avaré Urgente, na segunda-feira, a Secretaria de Educação não forneceu uniforme aos estudantes no ano de 2017. Tá aí, essa matéria está no site Avaré Urgente. Mais informações? Ao contrário do divulgado, o Horto Florestal ainda não foi municipalizado. Problemas aí de ordem estadual, com certeza, atrapalhando a entrega para o município do Horto Florestal. Coisa que foi bastante citada, foi bastante comentada, mas na prática isso ainda não ocorreu. Um abraço para o Abel Pereira de Souza Júnior, lá de São Paulo, do ABC, né, Abel? Um abração, você que está sempre nos acompanhando aí. São exatamente 13 horas e 20 minutos e a questão dos buracos nas ruas, agora a Avaré está prometendo, a Prefeitura está prometendo o chamado asfalto novo, e promete recapear e promete também tapar buraco. Vamos ver aí como realmente isso vai acontecer, se vai acontecer dentro do que está se falando. Falta de iluminação no canto da mata, preocupando moradores. Tem uma foto aí, lá está bem escuro realmente, e essa escuridão acaba favorecendo às vezes as pessoas que querem, enfim, fazer alguma coisa ilegal, como um assalto, por exemplo, né? Então precisa tomar providência e a responsabilidade é da Prefeitura. Um abraço aí para o Avelino Fernando Meia, que também acessando a nossa página. A Avaré copia programa da Prefeitura de São Paulo, do Jornal do Cunhê, exatamente esse programa Asfalto Novo, é um programa que o prefeito Dória de São Paulo lançou lá também. Então, até o nome está parecido, vamos ver se vai ser efetivo lá, se vai ser efetivo aqui. A gente espera que realmente resolvam, de fato, essa questão. O Jornal do Cunhê está dizendo que tem uma tropa de choque de Jô Silvestre mirando imprensa nas redes sociais. Tem a foto do Borges, que o Borges, ele tem sido aí um grande defensor do prefeito, viu? Eu mesmo presenciei numa audiência, ele citou a palavra meu prefeito, viu, Titonelli? Pelo menos umas 10 vezes quando ele teve lá uma intervenção, né? Você tem todo o direito de chamar o prefeito de meu prefeito, né? Eu diria que ele é o prefeito de Avaré. Caminhão com leite pega fogo na rodovia Raposo Tavares. Tem a foto aí inclusive, acho que é o bombeiro já tentando apagar o fogo lá, né? O que mais que nós temos aqui no Jornal do Cunhê? Espantando os passarinhos antes da hora. Que é isso? Está ecológico aí o Jornal do Cunhê, viu? Hoje tudo que acontece é culpa dos jornais virtuais, tá? Se referindo certamente às repercussões que tem dado matérias divulgadas aí pelo próprio blog do Jornal do Cunhê. Líder do prefeito teve a pior atuação na Câmara no ano passado, está se referindo ao vereador Morelli, a opinião aí do Jornal do Cunhê. Um abraço para a Amália Escuro, que está aí acessando a nossa página também, né? Em entrevista, o secretário Borges ataca sites de Avaré. Durante a entrevista ao Jornal Interativa, da Rádio Interativa FM, o secretário do Meio Ambiente de Avaré, Judésio Borges, acusou os jornais virtuais da cidade de deixar a sociedade em desespero. Ele ainda se referiu a veículos de imprensa como especuladores virtuais. A afirmação de Borges aconteceu no momento em que o programa discutia a enorme erosão existente no Jardim Europa 2, que, segundo divulgado por alguns sites de notícias da cidade,
teve a obra parada. Ao ser questionado por um dos apresentadores a respeito da informação veiculada por alguns sites, Borges disse que alguns especuladores virtuais deixam a sociedade em desespero. Estes passeadores, disse ele, de internet, deixam a população constrangida. A obra está suspensa e não parada. É uma questão de semântica, né? Está suspensa e não parada. É óbvio que está chovendo muito, melhor dizer isso, né? Como é que as máquinas vão trabalhar com tanta chuva? Tem dificuldades mesmo, o que é extremamente esperado, extremamente natural. Eu mesmo estou com uma obrinha lá em casa, viu? O pedreiro não aparece há uns 10 dias, viu? Está chovendo, como é que vai fazer a obra em dia de chuva? Realmente isso dificulta bastante toda e qualquer obra ao relento, né, ao ar livre. Essa questão dos passarinhos que o Gunha está dizendo aqui, está se referindo, vamos dar uma olhadinha aqui, no caso do vereador Cassado Tucão, na ocasião resolvemos não espantar o passarinho, apenas usamos aquilo que nos é direito, que é denunciar, etc. Está dizendo que quando coloca, foi com relação ao fato do vereador Morelli, Coronel Morelli, ter sido indicado ou solicitado ele preencher uma secretaria. Ele citou e houve uma grande reação a isso que ele está dizendo aí, exatamente com relação a espantar passarinho, né? Acho que mudanças são naturais dentro de qualquer governo. Tem que ter uma justificativa, né? E isso não vejo como um grande problema, na verdade. Arte G. Sobaré, um abraço, o pessoal também acessando, e vamos direto a Brasília. Apenas uma matéria, viu, Titonelli? Nacional informando e citando aí o grave problema lá no Rio Grande do Norte. Nacional informa. O Brasil e o mundo em 3 minutos. Governo desiste de modificar regra que limita o endividamento público, a chamada regra de ouro. Vitor Ribeiro. O governo federal desistiu de mudar a regra de ouro das contas públicas, que é um dos pilares da Lei de Responsabilidade Fiscal. De acordo com a Constituição, o governo só pode emitir títulos públicos para pagar investimentos ou refinanciar a dívida pública. Nos últimos dias, articulações do Palácio do Planalto pretendiam abrir a possibilidade de o governo se endividar também para pagar os chamados gastos correntes, como salários de servidores públicos, prestação de serviços e diárias de viagens. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, avaliou que, sem mudar a regra de ouro, o impacto nas contas públicas deve ser de 150 a 200 bilhões de reais no ano que vem. De acordo com Diogo Oliveira, nenhuma reforma administrativa será suficiente para tapar esse buraco, nem mesmo se todo o governo parasse de funcionar. De acordo com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o cumprimento da regra de ouro está garantido para este ano e agora o foco do governo voltará a ser a aprovação da reforma da Previdência. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Não é só a segurança que está em crise no Rio Grande do Norte. A saúde também enfrenta um apagão. É isso mesmo, Dana Vitor? Bom dia. Bom dia, Gilson. Sim, os técnicos de enfermagem, enfermeiros, nutricionistas e outros profissionais da saúde pública do Rio Grande do Norte, parcialmente parados há quase 2 meses, realizam hoje um protesto maior contra o atraso no pagamento dos salários. A categoria denominou de apagão da saúde. Nos 4 maiores hospitais do estado e no Laboratório Central, os plantonistas do dia não estão trabalhando. Segundo o Sindisaúde, Sindicato dos Servidores da Saúde do Rio Grande do Norte, muitos profissionais do plantão noturno de ontem assumiram as atividades hoje, mas o objetivo é mostrar ao governo Potiguar a importância desses trabalhadores. A paralisação parcial dos servidores da saúde do Rio Grande do Norte começou no dia 13 de novembro, devido ao atraso no pagamento dos salários. De acordo com o sindicato da categoria, até agora o governo do Rio Grande do Norte não quitou o salário de novembro dos pensionistas. Também não pagou o de dezembro e o 13º de todos os outros servidores. Ao vivo da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor. A inflação na Venezuela fechou 2017 em 2.616% e pode chegar a 10.000 este ano. O presidente da Comissão de Finanças da Assembleia Nacional, José Guerra, disse ainda que 70% do déficit do governo venezuelano no ano passado foram financiados com impressão de dinheiro. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Distribuição Rádio Agência Nacional. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakid, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Cidadania FM, Jornal 60 minutos. São 13 horas e 29 minutos. Um abraço para NT Chaveiros conosco, Avenida Paranapanema 263, 3732-1779, 997-61-1501, 24 horas no ar aí. Chaves codificadas, abertura residencial, abertura veicular. O Nelson está sempre à disposição, especialmente aí pelo celular 24 horas, 997-61-1501. UDI Ressonância Magnética, Rua Mato Grosso, número 800, segunda a sexta-feira, 3732-3264, tem 2 aparelhos super modernos lá, resultado sai rapidinho, atende particular, atende convênio, é pertinho lá da Santa Casa. Também conosco, Miranda Táxi, pelo 997-29-9608, tem o WhatsApp, você manda uma mensagem aí para o nosso Miranda Táxi, que ele atende você rapidinho, pode agendar com 24 horas de antecedência, uma viagem para qualquer ponto do Brasil. Um abraço aí para Simara Fontes dos Santos, também acessando nossa página, o Caio Ricardo e o Mauri Alves, também a Fran e o Márcio, a Gabriela Oliveira Bertolani, né? Humberto Bellinetti lá de Botucatu, a Maria de Lourdes Soares e Luiz Moura, todos amigos aí acessando a nossa página, além dos demais que nós já citamos há pouco. São 13 horas e 30 minutos. Vamos a mais informações. Eu vou mostrar essa matéria da saúde, hoje apenas uma matéria de saúde, através da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Essa matéria focaliza exatamente a questão da febre amarela, que é um problema de saúde pública que tem preocupado a muita gente. Vamos a essa matéria, depois nós vamos comentar um pouquinho, alguns detalhes mais aí sobre a febre amarela, principalmente na capital paulista. O repórter, a informação precisa de quem entende do assunto. A pessoa segue internada no Hospital das Clínicas, em estado grave. O caso mais recente é de um homem de 69 anos, morador de Guarulhos. Ele morreu em 25 de dezembro, após ter sido infectado em sua chácara, em Nazaré Paulista, município localizado próximo com a cidade de Mairiporã, ao norte da Grande São Paulo. Outras 2 mortes por febre amarela silvestre na Grande São Paulo, as primeiras deste ano de 2018, foram confirmadas pela Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo no último sábado. Os casos tiveram origem em Mairiporã. Desde o início do ano passado, foram notificados 27 casos autóctones, que é quando a doença é contraída no próprio município, de febre amarela silvestre no estado de São Paulo. Não há casos de febre amarela urbana no Brasil desde 1942. Entre julho de 2016 e dezembro de 2017, foram registrados 595 casos de animais infectados entre macacos e outros, dos quais mais da metade, 63%, concentrados na região de Campinas, de acordo com dados e análises do Instituto Adolfo Lutz. A Secretaria Estadual de Saúde informou que vai dar continuidade à vacinação em todo o estado, com intensificação nas áreas mais afetadas, dando prioridade aos corredores ecológicos nas zonas norte e sul da capital paulista e nas regiões do Alto Tietê, Osasco e Jundiaí. Nessas áreas, a recomendação é de uma cobertura de vacina de 80%. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lima. Estamos apresentando 60 minutos com Ernesto Albuquerque. São 13h32. Um pouquinho mais sobre a questão da febre amarela. Este ano, terceira morte, né, nesse surto agora. No total são 12 mortes desde o ano passado. E realmente a preocupação tem aumentado com a morte desse senhor de Guarulhos, que foi infectado pelo vírus em dezembro.
A Secretaria de Estado de Saúde começou a aplicar as doses fracionadas da vacina contra a febre amarela para a imunização de toda a população do estado de São Paulo, que deve começar a ser aplicadas em fevereiro, segundo a Secretaria de Estado da Saúde. Desde janeiro do ano passado, foram relatados 29 casos autóctones e o jornal disse que foram 13 mortes, não 12 mortes, como eu tinha afirmado. Na sexta-feira foram confirmadas as 2 primeiras mortes na região metropolitana de São Paulo e a internação de uma paciente, uma arquiteta de 27 anos, também com a doença, que foi submetida a um transplante de fígado. Ela tem uma insuficiência hepática fulminante, aguda fulminante, e há estudos, pelo menos é o primeiro caso no mundo de transplante hepático, transplante de fígado, para tentar curar de uma febre amarela. Provavelmente ela está na UTI ainda, não tem informações como está o estado de saúde dela, o jornal também não está detalhando isso. Segundo a Secretaria Municipal de Guarulhos, o paciente que morreu lá tinha 69 anos e possuía uma chácara em Nazaré Paulista, perto da divisa de Mairiporã, onde as outras pessoas se infectaram. A Secretaria disse que ele foi 2 vezes para o local em dezembro e começou a apresentar os sintomas no dia 18. No dia 20, foi internado em um hospital na zona leste da capital, morreu 5 dias depois. Foram solicitados exames para leptospirose e febre amarela, que são doenças que ambas dão icterícia, deixa a pele, o olho amarelo. Só na sexta-feira a família foi informada que a causa-mortes foi exatamente febre amarela. A vacinação contra o vírus foi intensificada na capital e no sábado 3 unidades básicas de saúde foram abertas para a campanha de imunização. E também aqui essa matéria mostra aí que em Mairiporã está vacinando as pessoas, inclusive tem um relato aqui que 50 pessoas foram vacinadas, estavam do lado de fora do posto de saúde, acho que não cabia dentro de tanta gente que tinha, e foram vacinadas na porta mesmo, do lado de fora, lá do centro de saúde. E contam aí vários aspectos, Essa questão do fracionamento da dose, a vacina fracionada deverá ter um selo diferenciado. Ele é necessário para que no futuro seja definido o período em que a pessoa deve receber uma nova dose, uma dose de reforço, porque eles dizem, os estudos dizem que ela dá uma proteção para 9 anos aproximadamente. Feita com 1/10 do conteúdo da vacina integral, a fracionada oferece o mesmo grau de imunização, porém a duração é que é diferente. A vacina integral, ela vacina uma dose única para a vida toda. E esse fracionamento com 1/10 da dose, acredita-se que proteja até 9 anos. A estimativa é de que com o imunizante fracionado, esse prazo seja menor, como eu disse, de 9 anos. A vacina integral é para a vida toda. É o que está escrito também. Eu antecipei aí os dados. A confirmação das mortes, porém, pode mudar a decisão previamente tomada pela Secretaria de se abrir os parques estaduais, o Horto da Cantareira e o Ecológico do Tietê, fechados por precaução desde outubro. Acho que não está na hora de abrir, pelo contrário, tem que manter fechado mesmo, porque o risco é muito grande. Naquela época foram identificados a morte de macacos. E a gente sabe, num certo momento, quando começou-se a falar de febre amarela, as pessoas foram lá e mataram o macaco, viu? O macaco, ele é fundamental para indicar que há a circulação do vírus. A morte de macaco que alerta sobre a presença do vírus. Então, ele é fundamental que ele não seja morto. Pelo contrário, se ele for encontrado morto, aí avisa que naquele local está havendo transmissão da febre amarela. Se vier para a cidade, se torna urbana, aí há o risco do Aedes aegypti transmitir na cidade. Que o Aedes aegypti não transmite na zona de florestas. Lá apenas o hemagogos e mais um que chama sapete. O GC Alves, da Sociedade Brasileira de Infectologia, diz que algum problema com a mesa aí, Tonelli? Porque estou percebendo aqui alguma variação do som, ou do som, Opa, tá apitando aí. Deu certo aí? Então, o GC Alves, da Sociedade Brasileira de Infectologia, diz que, embora a população brasileira seja receptiva à vacinação, é preciso que as pessoas passem a entender a importância de se vacinar ao viajar para áreas
com alerta para a doença. A febre amarela, na situação atual, já está em uma região que é periurbana, portanto, perto dos centros urbanos. Viajar não é só pegar um avião e um ônibus, mas entrar em um ambiente que é diferente do seu habitual. Ao ir para as matas e zonas de reservas florestais, é preciso estar vacinado. Isso é importante. Avaré está numa situação diferente da capital, porque em 2009 teve aí suspeita de 2 casos e tornou-se obrigatória já vacinar as crianças e também os adultos aqui na nossa cidade. Então, a população de Avaré realmente está mais protegida, né? Está mais protegida do que a população paulistana. Assim, portanto, a gente procura esclarecer um pouquinho as dúvidas das pessoas. Tem uma outra informação aqui. Quando é 100% recomendada a vacina? Pergunta o jornal. Segundo especialistas, sempre que se for a uma área em que existe a doença. Quais são as reações possíveis à vacina? Os efeitos colaterais graves da vacina são raros. 5% da população pode desenvolver sintomas como febre, dor de cabeça e dor muscular por 5 a 10 dias. Existe alguma restrição para essas mulheres que estão amamentando e mulheres gestantes, e também para criança abaixo de 6 meses também, e para idosos com mais de 60, viu, Tutonelli? Mais de 60 anos tem que também fazer uma avaliação para ver se pode tomar a vacina ou não. Quem tomou uma dose durante a vida, hoje se considera que está imune à febre amarela. São 13 horas e 40 minutos, vamos a mais uma matéria gravada. Eu vou agora mostrar para vocês. História hoje, título pela Lei Saraiva, foi criado há 137 anos. Vamos lá. No dia 9 de janeiro de 1881, foi sancionada pelo imperador Dom Pedro II a mais importante legislação eleitoral do Brasil, a Lei Saraiva. Com ela, foi estabelecida a obrigatoriedade do título de eleitor para votar. Quem tentasse votar usando o registro de outro podia ser preso de 1 a 9 meses e ter que pagar multa de R$300 mil. O decreto que deu vida à lei teve como redator final o deputado-geral Rui Barbosa e recebeu o nome de Lei Saraiva em homenagem a José Antônio Saraiva, ministro do Império, que foi o responsável pela primeira reforma eleitoral do país. Além de instituir o título de eleitor, a Lei Saraiva proibiu o voto de analfabetos e adotou eleições diretas para todos os cargos eletivos do Império: senadores, deputados à Assembleia Geral, membros das Assembleias Legislativas Provinciais, vereadores e juízes de paz. Os imigrantes de outras nações, em particular a elite de comerciantes e pequenos industriais, e os que não fossem católicos, religião oficial do Império, passaram a ter direito à candidatura. A partir da nova lei, poderiam se eleger cidadãos que possuíssem renda a partir de R$200 mil e comprovassem ser alfabetizados. Em um de seus capítulos, ela tratava exclusivamente dos crimes eleitorais, onde as penas aos que cometessem algum crime de natureza eleitoral iam desde multas a penas de prisão. Surgiu assim, pela primeira vez no Brasil, o sistema de eleições diretas através do voto secreto. A Lei Saraiva também recebeu o nome de Lei do Censo, quando determinou a realização de um censo para o alistamento, estabelecendo que as eleições seriam feitas de 4 em 4 anos. No primeiro pleito, sob a vigência das novas regras, em 31 de outubro de 1881, compareceram 96.411 eleitores. O Império Brasileiro era, antes da Lei Saraiva, considerado um dos países mais democráticos do mundo. Os eleitores na década de 1870 somavam 10% da população. Em outros países, havia, em proporção, muito menos eleitores, como Chile, com apenas 1%, Itália 2%, Reino Unido 7%, Portugal 8%, Alemanha 9%.
Apenas os Estados Unidos, a França e a Espanha superavam o Brasil, com 16%, 20% e 24% da população, respectivamente. A Lei Saraiva marcou a introdução do voto direto no Brasil, mas a exclusão dos analfabetos do direito de voto por mais de um século impediu a ampla participação popular nas decisões do país. História hoje. Locução Márcia Dias, sonoplastia Messias Melo. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Você está ouvindo 60 minutos. Jornalismo com credibilidade. 13 horas e 44 minutos. NT Chaveiros conosco, Miranda Táxi e UDI Ressonância Magnética, apoiadores, juntamente com a Farmaguide, a Clínica de Vacinas do Largo São Benedito. Miranda Táxi tem um telefone 997-29-9608, o UDI Ressonância Magnética também conosco, Mato Grosso, número 800, segunda a sexta-feira, 3732-3264. O resultado sai rapidinho. NT Chaveiros tem o telefone 24 horas, 997-61-1501. O Nelson atende aí você para resolver teu problema de chaves, de fechadura a qualquer momento. E vamos a mais informações. Eu tenho ainda algumas matérias gravadas. Vamos dar uma passada nas principais manchetes. Para a comissão do TST, Tribunal Superior do Trabalho, parte da reforma trabalhista só vale para contrato novo. Está dando aí um grande questionamento dos ministros do Tribunal Superior do Trabalho, dizendo que vários pontos da reforma trabalhista só podem valer para contrato novo e não para quem já tem contrato. Entre os pontos estão o fim do pagamento pelo tempo de deslocamento entre casa e empresa e a proibição de incorporar gratificações e diárias de viagem e salário. Outra matéria interessante, armas do crime vêm do Paraguai e dos Estados Unidos, e depois terceiro e quarto lugar da Argentina e da Bolívia e do Uruguai, em terceiro, quarto e quinto lugares. Pistolas e revólveres usados por facções criminosas, principalmente as do Sudeste, vêm do Paraguai, enquanto rifles e fuzis vêm dos Estados Unidos e depois vêm dos outros países aí, num levantamento feito pela Polícia Federal com base em rastreamento de 9.879 armas. Juiz suspende a posse da filha de Roberto Jefferson como ministra do Trabalho, ela que tem vários processos na Justiça Trabalhista, e a Advocacia Geral da União está tentando caçar a liminar. Após 2 anos, as Coreias retomam o diálogo. E Trump negocia depoimento a respeito aí de uma investigação do envolvimento russo na campanha presidencial dos Estados Unidos. E lá na Inglaterra, a princesinha Charlotte, aos 2 anos, está indo para a creche, viu, Titonelli? Interessa a notícia? Está na primeira página do Estadão aqui. A menina é bonitinha, viu? Wilcox Nursery School, que custa R$ 5.300 por mês, é onde vai estudar a princesinha Charlotte. Pois é, né? Caixa pode virar novo BNDES e alerta procurador. E em Maia, hein? Rodrigo Maia viu a mosca azul, viu? Tá achando que tem chance de ser candidato a presidente. E tá começando a tentar ocupar o espaço do Henrique Meirelles, que seria um dos candidatos preferidos de Temer. Vamos ver o que dá isso daí, né? Por outro lado, estão tentando caçar, condenar aquele que tem uma maior intenção de votos, que é o ex-presidente Lula, né? Na verdade, tem até empresário dizendo aí que vai ser 3-0 lá, viu, Tetonelli? E estão torcendo, né? Estão torcendo para que isso aconteça. Vamos ver que, de fato, vai acontecer. Em comunicado conjunto, Coreia se compromete a diminuir tensão militar
país em estado de guerra desde 1950. Coreia do Norte aceita mandar delegação aos Jogos de Inverno no Sul, na Coreia do Sul. Países vão religar a linha telefônica militar desativada há 2 anos. Na verdade, eles estão em estado de guerra desde 1950. Eu tinha 1 aninho, viu, Tonelli? Quando as Coreias romperam. Você nem tinha nascido ainda, viu? Desde 1950. Eles não... Agora, bom sinal, né? Que estão começando a conversar, já é um caminho. Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson, nomeada ao ministério, a AGU recorre para manter a posse no trabalho. Cerimônia marcada para hoje, não tem previsão para ocorrer. Deputada, que é ela, né, paga a firma de tia de assessora. E essa foi uma situação bastante complicada. Deixa eu mandar um abraço para a Cecília Pepe, para a Cida Guimarães, para o Fernando Caran, que está lá em São Paulo, e para o Benê Silva. E são esses amigos que já acessaram, por último, a nossa página aí. Falha do piloto é a hipótese principal da morte de Teori Zavascki. Após colher informações, polícia vê excesso de confiança do piloto. É mais ou menos com aquela história que o mordomo é sempre o culpado, viu, dona? Aí é o piloto que foi culpado. O governo pede que a STF mantenha decreto de indulto de Natal. Medida beneficia presos na Lava Jato, mas vamos ver se isso vai ocorrer. Participação de Huck no Domingão faz disparar apoio ao movimento. Huck foi falar de política e disse que não é nem de direita e nem de esquerda, viu? Todo mundo que fala que não é nem de direita e nem de esquerda é porque é de direita, viu, Tona? Sabia? É mais ou menos assim, né? Não quer assumir. E o PT processou a Globo, Faustão e Huck por campanha eleitoral antecipada em canal de concessão, né? Luzia Pérez, Geni Brandão, obrigado aí por acessar as nossas páginas aí. Essas são as principais manchetes do dia e vamos às matérias gravadas. Nós temos ainda 3 blocos informativos. O Viva Maria, mostrando aí a manifestação que as artistas e a apresentadora Oprah Winfrey fez nos Estados Unidos na entrega do Globo de Ouro. Todos se vestiram de preto, com menos a uma artista norte-americana. Trocando em miúdo, falando das dificuldades econômicas para 2018, e nós vamos terminar com o quadro Na Trilha da História, mostrando uma entrevista com Carlos Chagas, jornalista falecido ano passado, que falou sobre o golpe militar de 1964. Uma boa tarde a todos, amanhã tem mais 60 minutos, 13h50, até lá. Um abraço aí pro Giba Soares, que acessou agora, viu? Estamos encerrando a transmissão, a Bárbara Minatel também, um abraço. Estamos encerrando pelo Face, continua pelo rádio a programação, tá ok? Um abraço e pela internet também. Até mais.